Estamos aqui com Daliana Cascudo, que é a diretora do Memorial Câmara Cascudo. Ela vai nos falar como foi que tudo isso começou. Bom dia, Peti. Vovô faleceu a 30 de julho de 86 e não existia nenhuma instituição dedicada à memória dele. Existiam instituições que tinham o nome dele. A Fundação Zé Augusto, na época o presidente era Paulo Macedo, resolveu criar esse espaço que já existia e transformá-lo em Memorial Câmara Cascudo. Ele transformou-se em Memorial Câmara Cascudo a 10 de fevereiro de 87. Então a gente pode conhecer o museu. Vamos vai conhecer. Nos mostrar. Vamos lá. Nosso tour começa nessa sala. Essa sala ela é relativamente recente com essa feição, né? Ela agora é uma sala de exposições temporárias. A gente tem um edital de ocupação dessa sala, que está disponível na página da Fundação Zé Augusto, que é a www.cultura.rn.gov.br. A pessoa se inscreve lá e os selecionados ficam com esse espaço disponível para expor seus trabalhos e comercializá-los também durante um mês. O memorial foi criado com essa coisa da memória de Câmara Cascudo, né? Então era um espaço para retratar um pouco sobre a vida dele e sobre a obra dele. Então, objetos pessoais e cenários que remetem a obras dele. A gente quer também que as pessoas leiam Cascudo. Então, a gente incita um pouquinho, mostrando visualmente coisas da obra dele, né? Do que ele estudou nos seus livros. Aqui a gente começa a história de Câmara Cascudo. Nasce um menino canguleiro, se denominava um canguleiro por ter nascido na Ribeira, é muito famosa essa história do canguleiro. E aqui a gente percorre a história da vida dele nos painéis separados por década. Então, o que de importante aconteceu com ele em cada década, aqui nos anos 20, onde a gente salienta a participação dele na Semana de Arte Moderna, não participou diretamente, a amizade com Mário de Andrade, muito extensa, a partir de 24, a formatura dele em Direito, em 28, e o casamento com Dália em 29. Os anos 30, onde ele faz a famosa viagem ao sertão, do Rio Grande do Norte, Viajando o Sertão, e o lançamento da obra Vaqueiros e Cantadores, que foi uma obra muito pontual na vida dele, foi uma obra que o lançou nacionalmente, né, em 39. Aqui a gente vem para os anos 40, aonde ele continua inovando e cria em 41 a Sociedade Brasileira de Folclore, cuja sede era na casa dele. E ele já nessa década de 40, onde pouco se falava de folclore no Brasil, ele se correspondia com instituições estrangeiras de folclore irlandesa, americana, suíça, francesa, do mundo todo. Aqui os anos 50, que marca o que é que marca mais essa década é a criação, o lançamento do Dicionário do Folclore Brasileiro em 54, que é a obra-prima cascudiana. Aqui também em 59 a Universidade Federal é instituída de fato. Câmara Cascudo foi um dos mentores, junto com Onofre Lopes, e é o orador oficial da abertura, da instalação da Universidade Federal. A Universidade Federal é muito intrincada dentro da história cascudiana. Os anos 60 é marcado pela viagem que ele faz à África, em 63. Pouca gente sabe que essa viagem foi financiada por Assis Chateaubriand, que eram muito amigos. Ele era diretor do Diário Associado e financia a viagem de Cascudo à África, que origina a monumental obra História da Alimentação no Brasil, né? E na década de 70, nacionalmente, é que a obra dele é reconhecida com o peso que tem, né? Ele recebe o prêmio Juca Pato como intelectual do ano, em 77, prêmio desse que ele se orgulha muito.
E lança nessa década uma obra também primorosa dele, que é Civilização e Cultura, que tinha passado 11 anos desaparecido, era um sofrimento para ele essa obra. Ele concluiu em 62 e termina sendo publicado em 73. Esse texto é uma das últimas entrevistas que ele deu a Osair Vasconcelos, na época no Diário de Natal, onde ele resume um pouquinho a sua filosofia de vida, quem ele foi, o que ele pensava, que é a compreensão que tinha da vida, que foi o que quis ser, casou com a mulher que quis ser e que foi a vida dele um professor perfeitamente realizado, né? É o encantamento, são imagens da casa dele, que hoje funciona no Instituto Câmara Cascudo. Aqui um pouquinho de uma curiosidade da origem do nome Cascudo. Não existia nome Cascudo, o sobrenome Cascudo foi de certa forma inventado. A família dele realmente é Justino de Oliveira, Gondim, Ferreira de Melo e Marques Leal. Na verdade, o avô paterno, Antônio Justino de Oliveira, era de um partido conservador muito radical e para aperrear o velho começaram a chamar ô velho teimoso, ô velho cascudo. E os dois filhos, o pai de vovô, né, Francisco Cascudo, e o tio Manuel, pegaram o apelido Cascudo e registraram no nome. Essa aqui a gente chama de sala da magia, viu? É a sala da magia porque é a sala que retrata o sincretismo religioso do nosso povo. A gente quer se remeter aqui à superstição no Brasil, à geografia dos mitos. Então aqui a gente mostra um pouquinho dos mitos brasileiros, o lobisomem como mito universal. Aqui a gente tem uma mesa de catimbó, que é referenciada por Câmara Cascudo na obra Meleagro. E a gente tem uma carranca, que também é um elemento supersticioso, que é colocada sempre na proa das embarcações. A vassoura atrás da porta, para evitar as visitas indesejáveis. O espelho quebrado, que dá azar. E a famosa escada, que tem uma superstição muito forte brasileira, que não se deve passar debaixo de escada, que dá azar. Bem, essa sala a gente procura retratar um pouco da cultura popular, do folclore, do dicionário do folclore brasileiro, do folclore do Brasil. Então, são aspectos relevantes do nosso folclore que estão disseminados na obra de Cascudo. Aqui a nossa famosa literatura de cordel, que ela está referenciada aqui e também naquele cenário lá da banca de feira, aonde os folhetos estão pendurados no cordão, daí a origem da história da literatura de cordel. Um cenário referente à parte de vaqueiros, que também estão muito presentes dentro da obra cascudiana. O boi, o Bumba Meu Boi, e o galante, que é o dançarino do Bumba Meu Boi, está aqui como uma referência maior ao folclore e também por Câmara Cascudo achar que era o alto nacional por excelência, Petit. Ele defendia a tese de que em nenhum lugar do mundo se dançava Bumba Meu Boi como aqui. Apesar do Bumba Meu Boi ter elementos incorporados, o gigante, o jaraguá, elementos europeus, elementos miscigenados africanos, mas essa junção final do Bumba Meu Boi só existe no Brasil. Ele só é dançado e encenado, ele é um alto porque ele na verdade se encena, existe uma história por trás do Bumba Meu Boi, não é só uma dança. Ele só tem essa feição no Brasil. Então para ele era o alto nacional por excelência. A jangada lá, que também se refere à obra de Câmara Cascudo, Jangada, e um pouco da lúdica infantil e de artesanato nossa, tão típica, né? Aonde a gente tem a bonequinha de pano, aonde a gente tem o artesanato dos brinquedos infantis antigos, né? Que se usava, a gente tem o peão, a baladeira, a peteca e outros objetos ligados a essa temática artesanal e da lúdica infantil também. Bem, aqui nessa outra sala ela é um contraponto para a da magia, né? Até visualmente, enquanto a da magia é escura, a coisa soturna da superstição, essa é clara e branquinha, ela se refere
a parte católica nossa brasileira, Religião no Povo, que é mais uma obra de Cascudo. Aqui a gente tem o cruzeiro e uma devoção muito nossa, que é os ex-votos, que nada mais é do que um pagamento de uma promessa que foi dedicada a um santo. Quando ela é atingida, é mandada fazer a respectiva peça e é ofertada ao santo. Ela existia muito em madeira, hoje ela existe praticamente só em gesso. E aqui um pouco dos santos típicos do devocionário católico e popular, né? Os santos mais populares. O Santo Antônio, que é casamenteiro, que encontra as coisas. Aqui a gente tem também um Padre Cícero, um Frei Damião e uns santos, como o vovô diz, os santos que não são santos canonizados, mas são santos pelo povo. Novamente a gente tem um exemplo nosso aqui, que é o Padre João Maria, que é considerado santo, tem devoção, tem vela, tem tudo e não é canonizado pela igreja. E todas as versões e as feições da Nossa Senhora, que são tão peculiares ao povo brasileiro. Gostou do nosso passeio cultural? Venha você também conhecer a história de Câmara Cascudo. O memorial funciona de segunda a sábado no centro da cidade.